Opa, eu sou o Gabriel. Salve, eu sou o Rafael. Opa, e eu sou o Victor, e sejam muito bem-vindos ao ClassicCast. Musiquinha até mesmo. Nesse Classicast a gente vai falar sobre literatura, né? E o que que é literatura? Qual o conceito? O que que ela significa? É muito importante a gente saber disso, em primeiro lugar. A literatura ela tem origem num termo em latim, litera, que significa basicamente letra. A literatura é um conjunto de habilidades, né, que a pessoa tem que ter de ler e escrever da forma correta. Mas, nesse caso, não necessariamente artística, né? Nesse sentido que eu falei aqui, não é necessariamente artístico. Só que quando a gente vai falar de vestibular, quando a gente vai falar de obras literárias, a gente está falando dessa parte mais artística. Então vai muito além de saber ler e escrever. Vai mais no sentido de você se expressar. Tanto é que a literatura é vista agora como uma forma de manifestação artística. É uma das mais antigas que a gente tem na humanidade, desde a criação aí da letra aí das formas de escrita. A gente utiliza a literatura para nos expressar, né? Uma das definições que a gente pode dar para a literatura é a arte da palavra, sobretudo a arte da escrita. Então, ela está presente aí na nossa vida desde o nosso nascimento até o nosso final aí, nossos últimos dias. E ela é muito importante, sempre foi e sempre será. Ressaltando aqui agora também o objetivo do nosso podcast, o ClassicCast. Ele tem como objetivo ajudar jovens vestibulandos com questões da literatura, o contexto histórico e os movimentos literários da época. Bom, um dos movimentos literários mais cobrados, né, pelo vestibular é o classicismo, né? Ele que tem essa ressalva, né? Ele tenta sempre puxar os modelos clássicos, né? Baseado na Grécia, em Roma, que é essa ideia mais racional, né? De pensar. Ele tenta também, juntamente com esse racionalismo, ele tenta puxar sempre uma perfeição, né? Principalmente por exemplo, em versos decassílabos, em sonetos, ele tenta sempre manter esse equilíbrio na forma, ele tenta sempre ter essa perfeição estética, né? Que é bem visível nos quadros dessa época, né? Ele é bem perceptível essa ideia do racionalismo na literatura, porque ele sempre tenta excluir a ideia de qualquer tipo de subjetividade, né? Ele tenta sempre deixar tudo ali na lata, né? E esse racionalismo também ele pode ser traduzido e foi traduzido também nessa busca de entender o ser humano, de entender como nós funcionamos, não só o nosso corpo físico, mas também a nossa mente, né? A gente pode classificar isso também como o antropocentrismo, né? Colocar o homem no centro. A gente sai dessa ideia de colocar Deus no centro, né, o teocentrismo, e coloca o homem no centro de todas as questões, de todo o pensamento, focado no homem, no nosso sentimento, no nosso corpo, e aí que vão vir diversos autores falando sobre isso. Ele sempre tenta fazer essa ideia de colocar o ser humano no centro através da filosofia e na política. Você vê que tem essa tentativa de abandono do teocentrismo para que para que o homem ascenda, né, na sociedade. E é bem importante ressaltar o contexto histórico que está inserido o nosso classicismo, né, que ele está bem relacionado com as grandes navegações portuguesas, né, com a descoberta de novas terras. Como disse nosso grande amigo Rafael aí, um dos grandes movimentos literários é o classicismo. Classicismo que tem como um dos seus principais autores Luís de Camões. Não é só um dos principais autores, mas sim a maior representatividade do classicismo português. Caralho, desligou a porra da tela do notebook. Não, relaxa, você Camões, pode. Ó, nascido em 1524 e 1580, morreu em 1500. Nossa, nascido em 1824, que nascido em 1580. Depois não, corta toda corta, essa corta, desgraça. faz de novo, faz de Vai, novo. Vou fala de novo, começar fala de de novo. novo. Como disse nosso grande amigo Rafael, um dos grandes movimentos literários é o classicismo. Classicismo que tem como um dos seus principais autores Luís de Camões. Não só o principal, mas sim a maior representatividade do classicismo português. Camões, nascido em 1524, faleceu infelizmente em 1580, aos seus 56 anos de vida.
Camões, no começo de sua literatura, usava a medida velha como base das suas prosa. É em prosa? Responde aí, na moral. Depois corta essa É, desgraça aqui. eu acho que não é em prosa, não. Acho que é. Coloca em verso, é verso, estrofe, prosa, tipo, do jeito que escreve normal. Ah. Camões que Bom, tem só falando em como. verso. Ah. Camões que tem como uma das suas características no começo da sua literatura o uso da medida velha. Em seus versos ele usava redondilhas menores, que seriam as de cinco sílabas ou 7 sílabas. Mas ele realmente teve uma ascensão na sua literatura quando ele começou a usar os sonetos, que já usavam as medidas novas, com todos os versos decassílabos e com estrofes em 2 quartetos e 3 tercetos. Tinha também tinha temática amorosa os sonetos de Camões. Tinha contradições, jogo de contradições, o amor platônico, que seria o amor inalcançável, e a perda da amada. Nos seus sonetos, uma das principais obras são Os Lusíadas, que tem como objetivo a resgatar a viagem de Vasco da Gama e a história de Portugal. Bom, como uma outra escola literária, né, tem-se o Barroco, né, que ele tem uma principais características esse jogo de opostos, né, esse dualismo, essa ideia de claro e escuro, alto e baixo, o pecado e a fé. Você tem isso bem representado na parte escrita, né, na literatura em si, através de antíteses e paradoxos, né, que é uma figura de linguagem que tenta trabalhar essa ideia de contradição, né, e a antítese é essa ideia do sim e do não, né, do alto e do baixo. Nos quadros, ele é bem representado através da sombra e da luz, né, tipo, onde está a luz é onde você tem uma maior, como é que pode dizer, um maior destaque, né, na obra, que é a parte que o autor quer que você repare mais. E na música, você tem essa ideia também através de sons altos e baixos, né? Tem essa ideia de graduação do som, que é vindo do mais baixo indo para o mais alto. Indo mais para a parte mais técnica, tem dois termos que são bem importantes você lembrar, que é o cultismo, que é caracterizado pelo jogo de palavras, né, utilizando a linguagem mais rebuscada ali, uma linguagem mais formal, chegando a ser extravagante, onde tem a valorização dos detalhes das entrelinhas ali, sempre trabalhando a ideia da interpretação do leitor. E tem também o conceptismo, que é mais relacionado à ideia, ao jogo de ideias, né? A ideia que o texto quer que você absorva dele. Trabalhando mais com os conceitos e a definição de um raciocínio lógico, né? Para que você tenha uma retórica e um racionalismo mais aprimorado. E todos esses conceitos aí, todas essas questões que são relacionadas aí ao barroco, na questão da literatura, na arte, na música, todos esses conceitos, eles têm algum motivo, eles não vieram do nada. Esses conceitos não são simplesmente maneiras de expressar o pensamento daquela época. E como a gente sabe, o pensamento de cada época depende muito do contexto histórico onde você está inserido. E nesse caso do Barroco, o contexto é simplesmente o contexto da Contra-Reforma, que é um dos principais acontecimentos aí na história. A Contra-Reforma, né, para quem não está tão familiarizado com esse termo, é o que ele realmente diz, uma contra-reforma. Mas qual reforma que a gente está falando? A reforma protestante de Martinho Lutero, né, quando ele pregou lá suas teses lá na Alemanha, contra a Igreja Católica. A partir desse momento, né, com a ascendência dessa reforma protestante, a burguesia começou a apoiar esse protestantismo e a burguesia também em ascendência, ela tinha um poder, tinha uma influência grande também, né? É, na realidade também tinha uma outra influência da Igreja Católica. A católica, mesmo com essa ascendência toda da Reforma Protestante, com a ascendência da burguesia nesse contexto histórico, a Igreja Católica também tinha uma grande influência, continuava da mesma maneira, né? O clero tinha influência na economia, na política, né? A esfera religiosa inteira daquele momento era católica. Só que
você sendo católico e sendo um líder católico e vendo toda essa coisa acontecendo ao seu redor, todo mundo querendo ir contra o catolicismo, esse movimento crescente aí em diversos lugares da Europa, você se sentia na obrigação de contrapor isso, né? A Igreja Católica não pode simplesmente aceitar essas ofensas quieta. Então é a partir daí que ela cria essa contra-reforma. E essa contra-reforma vem apenas, na realidade, como uma reafirmação dos valores católicos e morais. A partir daí que você tem essa questão do cultismo, que você vai colocar ali essa dualidade, né, utilizando desses conceitos que foram falados pelo Rafa. Você colocar a moral religiosa em contraponto com a moral do mundo e também a moral protestante, porque eles querem, novamente, reafirmar os seus valores religiosos católicos para manter a sua hegemonia e poder. Falando do movimento literário do Barroco, não podemos deixar de citar Gregório de Matos. Gregório de Matos, que nasceu em 1636 e morreu em 1669. Morreu aos 59 anos de idade, infelizmente. Gregório de Matos tem como característica das suas obras a poesia. Ele fazia poesias. Ele fazia poesias com 3 características principais. Sátiras, que são a crítica social. Críticas sociais essas que lhe renderam o apelido de Boca de Inferno. Ele também tinha a poesia amorosa, que seria o carnal versus o espiritual. Carnal que seria a sensualização da mulher, todo esse jogo de sensualidade, e o espiritual seria como se a gente pudesse associar novamente ao amor platônico, o amor inalcançável. E o terceiro ponto que a gente pode ressaltar seria a religiosa, que seria a salvação e a perdição, seria exemplificando o perdão de Deus e a perdição, que seria ele ir para o inferno e etc. E saindo um pouco dessa esfera mais técnica, assim, histórica, para você estar mais situado na situação desses dois grandes autores, é bom também explicitar e falar sobre a questão mais ali prática. Você vai utilizar esses conhecimentos na hora do vestibular, na hora de responder as questões. Então é muito importante que você tenha uma leitura crítica e entenda o que cada texto que vai ser colocado ali à sua frente significa e a qual momento, a qual autor ele está relacionado e quais são as características de cada um desses textos. Né? Para isso a gente selecionou alguns conceitos e alguns exemplos desses conceitos para que você possa analisar e identificar de uma maneira mais eficiente, mais correta. Né? Quando a gente vai falar agora de Gregório de Matos, você tem 4 tipos de texto ali que ele escrevia basicamente. Desse tipo de texto você pode destacar um que é muito importante, é a poesia lírico-amorosa. Nessa poesia, né, ele vai exibir uma figura mais romantizada, uma musa, uma coisa idealizada. Então ele sempre vai trazer esses sentimentos dele para a pessoa, né? Então, ele vai falar, por exemplo, um poema que eu vou utilizar como exemplo, aos afetos e lágrimas derramadas na ausência da dama a quem queria bem, que é um dos poemas que ele escreveu, né? Ele sempre vai falar dessa questão aí dos sentimentos dele, dessa dualidade também. Você tem um verso nesse poema que fala Rio de neve em fogo convertido, né? Então você vê essa figura aí do paradoxo, né, da antítese, do oxímoro, né? O rio de neve em fogo convertido. Antes era de neve, virou fogo, essa dualidade. Ele sempre vai utilizar, mesmo nesses poemas mais amorosos. É muito importante você sempre prestar atenção nisso, essa dualidade não só para esse poema, mas em toda a literatura do Gregório você prestar atenção nisso. Também tem a poesia lírico-erótica, que antes era uma idealização e agora é um lado mais humano, um lado mais real. São as relações humanas que ele tem com as pessoas, né, de uma forma mais real mesmo. Né? Ele vai utilizar aí continua utilizando essa dualidade, né? E ele também utiliza uma inspiração mitológica, né? Afirma do amor que na realidade é um acontecimento carnal e aí ele vai incorporar esses prazeres, né, da junção dos corpos dos amantes. Você tem aqui o exemplo desse poema aqui,
E isto é o amor, é o nome do poema, né? Um dos versos ele fala: o amor é finalmente um embaraço de pernas, uma união de barrigas, um breve tremor de artérias. Ou seja, ele vai falar ali dessa questão mais sensual, mais erótica, mais real do amor, não mais uma visão idealizada como a poesia lírico-romântica, mas uma visão mais real, que é a da lírico-erótica. Outra vertente da poesia de Gregório de Matos é a poesia sátrica, que já citada anteriormente é a crítica à sociedade. Gregório de Matos sempre constituiu uma crítica à sociedade baiana, independente de quem fosse. Ele criticava a corte, o clero, os colonos e os lusos. Isso também lhe rendeu o apelido de Boca de Inferno, justamente por criticar independente de quem seja. Não media palavras, xingava mesmo. Ele usava um vocabulário bem esdrúxulo. Um poema dele que retrata muito bem essa crítica à corte, clero, colonos e lusos é a Sátira aos Sebastianistas, que trata muito bem disso aí e você pode analisar esse poema para ter como base um poema sático. Outra vertente, a última vertente que a gente pode analisar é a poesia religiosa. Gregório de Matos é sempre a poesia do pecador ajoelhando diante de Deus, com forte sentido de culpa. Isso está bem explícito no Soneto a Nosso Senhor. Isso, tratar muito bem esse fato de que o pecador se ajoelha diante de Deus pedindo perdão, essa culpa dele, ele está querendo se retratar para sempre querer ir para o céu. Essa é muito religioso e você tem que ficar esperto nessas questões. Finalizado. Saindo mais dessa parte do Barroco, do Gregório de Matos, a gente volta para o Camões. E a obra do Camões ela é um pouco mais difícil de ser lida do que a do Gregório, por causa da época em que foi escrita. E você pode até achar na internet assim os poemas dele traduzido para a linguagem atual, só que no vestibular não vai ser desse jeito. Então é melhor você sempre treinar esse seu repertório, né, da linguagem, para poder, né, fazer o vestibular da melhor forma possível. E sempre, sempre lendo, não importa se é Gregório de Matos, se é Fernando Pessoa, se é Camões, você tem que sempre trabalhar o hábito da leitura, né, para ter a sua interpretação sempre no ápice, né, sempre na maior qualidade possível. Algumas das obras, assim, que por recomendação própria, são clássicos, né, do soneto de Camões, que é o Como Quando do Mar Tempestuoso, que também tá na seleção da Conveste, e O Amor é Fogo, que é Arte Sem Se Ver, que esse é um clássico que não pode faltar no seu repertório. E, e é isso, né? Como sendo umas dicas assim, não tem muito mais o que falar. O Classicast deseja um bom vestibular para vocês. E é isso. Se quiser dar uma palavrinha aí no final, pode falar, rapaziada. É isso aí, espero que vocês tenham um bom desempenho no vestibular e alcancem seus objetivos. Valeu, rapaziada. Espero ter ajudado aí todos vocês. Um beijo na bunda de todos. É nóis.